Eu quero retomar alguns pontos, tá? Eu fiz muita anotação, muita. Acho que a primeira coisa que eu quero retomar ali do que foi dito até agora é o seguinte: quando o Fernando coloca assim, talvez a gente tenha errado, talvez não seja política, talvez seja prática. Eu tive um insight aqui de uma coisa que o Rancière fala, né? O Rancière fala, ele faz uma distinção muito interessante que talvez nos sirva, né? Que tudo que a gente costuma de chamar de política, a gente também chama de macropolítica, né? Na verdade, não é política, mas sim polícia, né? No sentido de policiar, não no sentido de policial, né? O servidor, mas no sentido de policiar, né? De gerir, de cercear. E o que a gente deveria estar chamando de política é exatamente esses atos, né? Esses atos da vida cotidiana, por exemplo, uma mesa, né? Uma mesa é um ato político a nível micro, porque é um ato da organização dos encontros. Eu vou tentar ao máximo evitar as gírias acadêmicas, né? Principalmente porque eu estudo Deleuze e a gente sabe que é um negócio críptico, né? Porque eu acho que esse não é o intuito, né? Quando a gente faz uma crítica à racionalidade nos comentários, inclusive ali, uma crítica também à intelectualidade, à academia, eu acho que essa crítica passa pela incompetência da academia em ser ouvida. E essa incompetência da academia em ser ouvida é exatamente a incompetência de não ser capaz de dizer as coisas em bom português, né? Ainda assim, né, vou usar principalmente os autores que eu estudo, Deleuze, Guattari, Foucault, Nietzsche, Agamben e tal. Vou também, para economizar tempo, me dar o luxo de não citá-los, né? Caso alguém tenha alguma dúvida sobre de onde eu tirei as ideias, aí me pergunta depois, tal, eu falo. O que seria a política ali no caso do... Essa distinção do Rancière entre polícia e política, ela é interessante também para minha fala, tá? Por quê? Porque eu quero colocar uma distinção também entre poder e potência, né? O que é a polícia, no caso que eu disse aqui? O que a gente chama de política, né? O Fernando diz prática. Diz prática porque é mais amplo que o estatal, né? No sentido de que não é políticas públicas de entristecimento, mas práticas diárias de entristecimento, né? O Foucault, certa feita, lá numa entrevista, ele fala assim que na análise política ainda não se cortou a cabeça do rei. E ele está dizendo isso porque, segundo a analítica do poder Foucaultiana, o poder não é um negócio de posse, mas sim um gesto, né? O poder é o gesto, a ação sobre a ação do outro, né? É nesse sentido que a polícia, né? A polícia no sentido de policiamento, quando nós, nas nossas práticas diárias, trabalhamos para a manutenção do poder. A manutenção do poder também é uma questão complicada, né, gente? Porque a gente costuma, por exemplo, dizer o status quo, né? O estado das coisas. No mundo do capitalismo, o Fernando citou isso aí quando ele vai falar da escola de Chicago, não existe status quo, né? Talvez a coisa mais capaz de se recriar e de se adaptar ao mundo que o ser humano já inventou é o capitalismo, né? Ele fala da escola de Chicago, eu gosto de usar um outro cara que é um russo, chama Kondratyev, que é um economista que ele vai colocar que, na verdade, o capitalismo ele passa por ciclos, longos e curtos, né? E esses ciclos têm as suas fases, né? Como é que chama? É uma fase de prosperidade, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Prosperidade, recessão, depressão, recuperação. É um ciclo, né? É um momento ótimo, que ele vai chegar em um momento de ruptura, né? Que ele não consegue mais se manter, e ele vai cair numa recessão, vai chegar no fundo do poço, e o fundo do poço vai produzir as condições necessárias para subir de novo, né? Para recuperação. O interessante do Kondratyev, que eu gosto de citar, é o seguinte: ele vai fazer um estudo detalhado sobre esses ciclos. E quando ele faz um estudo detalhado desses ciclos, ele encontra
um padrão. O interessante é esse padrão, né? O padrão é o seguinte, ó. 1900, o motor de vapor, uma alta da produção, do capitalismo e tal, tal, tal. 1850, as ferrovias, uma alta da produção, do capitalismo e tal, tal, tal. 1900, a eletricidade, uma alta da produção, do capitalismo. Reparem, são ciclos de 50 anos, né? Até aqui. Essa é a questão que o Krondatchev encontra. O próximo grande pico vai ser o quê? 1990, a tecnologia, as redes de informação. O ciclo encurtou 10 anos. Me arrisco a dizer, o ciclo não parou nunca mais de se encurtar. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, o capitalismo ele opera por crises e essas crises elas têm sido cada vez mais frequentes porque é de interesse do capitalismo, tá? A própria palavra crise talvez sirva para a gente entender, né? Porque crises do latim lá é um momento decisivo. Né? A gente que trabalha com saúde mental, a gente pensa muito a questão da crise, é por isso que eu trago isso, né? A crise é um momento decisivo, por exemplo, no caso de uma pessoa em sofrimento psíquico, porque é um momento de reconstrução, né? Uma pessoa, quando ela entra numa crise, o pessoal fala informalmente o surto, ela entra num momento de reprodução, de produção, de nova produção, né? Nova construção daquele mundo que ele vive, né? O capitalismo ele faz isso, e a questão que eu quero colocar aqui da crise o quanto o capitalismo ele tem acelerado as crises, né? A crise também vem antes do grego mesmo, vem do latim, né? Que se eu não me engano, cindir, né? No sentido de separar as coisas, né? Cada nova crise é um novo mundo que nasce, né? O capitalismo, então, não é um status quo no sentido lá, amplo, né, de dizer, o capitalismo é uma coisa que está aí, né, acima de nós e tal. Não, na verdade, o capitalismo ele está todo tempo se reinventando, né? E a questão aí que eu quero colocar, que eu quero puxar é o seguinte, essas crises são ferramentas, tá? Deleuze, em certo momento, ele vai dizer, né, que nenhum Estado dito democrático, não existe Estado dito democrático que não esteja ativamente envolvido na miséria, na produção da miséria humana. Essas crises enquanto produção da miséria humana, né? Ele diz, né, inclusive com essas palavras, dito democrático, porque qualquer análise política vai dizer que não existe Estado democrático real agora, mas nunca houve, porque a própria invenção do Estado democrático na Grécia, bom, aquilo lá não era democracia, porque não era geral, né? Só era democrático para os patrícios, né? Os escravos não tinham democracia, as mulheres não tinham democracia, né? Então, democracia nunca existiu, né? É uma das ilusões que talvez seja interessante desfazer. Né? Então, eu quero me inserir na lógica da micropolítica, tá? Essa questão das crises, ela aparece também nessa lógica. Um exemplo básico até senso comum, né? As pessoas já ouvi dizerem, né? A questão não é ser as coisas, mas ter as coisas, né? Se referindo ao capitalismo. Eu gostaria de colocar o quanto isso se coloca enquanto uma crise, né? A passagem de uma lógica, se é que já existiu uma lógica do ser, né? Mas a passagem para uma lógica do consumo, né? E saliento, né? Que também já passou. A questão hoje em dia, a gente, por exemplo, hoje que estamos convivendo muito mais com a internet, a gente sabe. A questão não é ter também, a questão é parecer que tem, né? No sentido de que não basta ter um iPhone, né? O iPhone vem com adesivo de uma massazinha para você colar no seu carro, né? No sentido de que não adianta só ter aquilo, né? As pessoas precisam saber. Essa é uma questão interessante porque eu quero colocar para vocês o quanto certas coisas que a gente acha que são artefatos da nossa estratégias da nossa potência de viver, na verdade são estratégias do poder. Tá? A gente coloca aí um exemplo é a questão da expressão, né?
que eu gostaria de trazer, tá? Eu gostaria de trazer também, numa perspectiva lá do Foucault, né? O Foucault ele vai fazer uma análise na história da loucura e ele vai dizer da hipótese, pode ser ou pode não ser, né? Repressiva, né? Se em 1900, na época do Freud e tal, existia uma repressão, ok, existia, não existe mais, né? A questão é que, por exemplo, a nível de sexualidade, a sociedade que a gente vive é toda articulada em torno de, né? A questão hoje não é mais reprimir a sexualidade, mas fazer com que façam, né? A questão da expressão, ela entra nessa dinâmica do poder não como repressivo apenas, né? Por quê? Porque a internet, ela gera um excesso, né? Os americanos lá, eles têm uma palavra, né, para cegueira, que vem da falta de luz, né, que é o blackout. Apagou a luz, a gente fica cego. Mas eles também têm uma palavra para cegueira pelo excesso, né, que é o whiteout, né? Whiteout é quando você sai na neve, o sol bate na neve, a neve é tão branquinha que te cega, né? O que a gente vive num mundo de excesso de informação e de excesso de expressão é uma cegueira. No sentido de, bom, a gente vive articulado a nível micro, numa lógica do preciso ser visto, né? E, por exemplo, a quarentena começa e aquele meu costume de entrar no Instagram para olhar stories se tornou insustentável, né? Porque agora as pessoas não estão mais na rua, elas não podem ser vistas, e o stories e as lives e tal, elas se tornam a nova visibilidade, né? E o que acontece? Eu assistia os stories dos meus amigos e agora o fluxo de stories é tão grande que eu não assisto mais. É desse tipo de cegueira que eu estou dizendo, né? O Deleuze, ele toca também nisso quando ele vai dizer o seguinte, é um trecho muito bonito do livro Conversações que chama O Casal Transborda. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Às vezes se age como se as pessoas não pudessem se exprimir, mas de fato elas não param de se exprimir. O rádio, a televisão, adiciono aqui a internet, o Facebook e o Instagram, fizeram o casal transbordar, dispersaram-no por toda parte e estamos trespassados de palavras inúteis, de uma quantidade demente de falas e de imagens. A besteira nunca é muda e nem cega, de modo que o problema não é mais fazer com que as pessoas se exprimam, mas arranjar-lhes os vacúolos de solidão e de silêncio a partir das quais elas teriam, enfim, algo a dizer. É essa a dinâmica que eu quero colocar para vocês. Uma analítica do poder, ela coloca para nós também as possíveis brechas, né? Entre as muitas coisas que o Guilherme ia falar, né, também está a passagem do para além das políticas do entristecimento, né, que acabou tomando para mim o para além, e eu espero, então, não dizer de um para além, né, as saídas, elas são sempre subjetivas, né, elas são sempre únicas porque a vida das pessoas são únicas, né. Eu posso trazer pistas aí das leituras e tal, eu espero que sirva, né, e eu quero colocar essa primeira. Essa primeira, reparem, a falta da expressão enquanto potência, né? O silêncio enquanto potência, o vazio enquanto potência. O que eu tô falando, gente, o que eu li agora é Conversações, o casal transborda, tá, Tiane? O que eu tô falando, gente, é uma coisa que tem a ver também com poesia, tá? O Manuel de Barros diz, o meu quintal é maior que o mundo, né? O poder, ele tem uma necessidade gigantesca de nos entristecer, e eu intuo, que boa parte desse entristecimento tem a ver com a expropriação do tempo, tá? A obrigatoriedade de expressão é um peso muito grande. Por quê? Porque para se exprimir é preciso escolher exatamente o que dizer, e escolher o que dizer é um processo reativo de produção, de mastigação mesmo, de ruminação ali,
que nos tira um certo tempo, né, enquanto uma possibilidade de acontecimentos, né. O que eles estão colocando aqui, eu acho que é a questão bartolbiana, né, o Bartleby, o escriturário, eu cito muito em Supervisão, e foi inclusive a partir de uma conversa com o Fernando que a gente chegou ali, né, descobrimos dessa questão do Bartleby. O Bartleby é um escriturário, num conto do Melville, que ele vai dizer um belo dia, que trabalha num cartório, e o chefe dele chama ele e fala assim, viu, eu vou ditar, você digita, você redige. Aí ele fala, não, eu preferiria não. Né? Talvez um dos grandes atos de resistência hoje em dia seja o ato do Bartleby, né, do se negar. Exemplo, né, numa sociedade que está o tempo inteiro dizendo consuma, 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 talvez o grande ato de negação, aí, de resistência seja se negar no sentido de deixar de consumir. Né? Numa sociedade que diz exprime, exprime, exprima, talvez o grande ato de resistência seja o ato de dizer não, não quero. Ou melhor, né, dizer, como Fernando Pessoa, não sou nada, não quero ser, não quero, nunca poderei querer ser nada. Né? Acho que daí temos uma pista, né? Uma pista da potência enquanto uma coisa que se encontra ali, não numa dicotomia com o poder, mas um contínuo com o poder, né? A potência de vida, né? Eu estou dizendo, eu tô tentando colocar que o poder existe enquanto uma prática de docilização, tá? O Deleuze também diz, né? O poder requer corpos tristes. Ele necessita de tristeza porque consegue dominá-la. A alegria, portanto, é a resistência porque ela nunca se rende. A alegria como potência de vida, né? Então a gente tem aqui um novo par, né? A tristeza está do lado do poder, a alegria do lado da potência, né? Quando disseram ali, ó, o Agamben, o Guilherme vai retomar. O Agamben, ele coloca a vida nua como essa animalidade. Isso também não tá tão inovador no Agamben, tá? A Arendt fala isso também, né? Essa vida quase animal, que se resume a uma sobrevivência, né? Tá na Arendt, porque ela vai separar o trabalho do labor, né? Trabalho enquanto uma produção de coisa real e labor enquanto o exercício que se faz para a manutenção da própria vida. Né? O Agamben, quando ele fala de vida nua, ele está dizendo de uma vida que se resume ao labor, o trabalho de manutenção da própria vida, a sobrevivência. E ele vai dizer, então, que se contrapõe na vida nua, está uma vida qualificada. E aí a gente se questiona o que qualifica a vida. Bom, talvez seja essa a questão. De um ponto de vista deleuziano, e nesse sentido espinosista, porque o Deleuze foi, né, de certa forma, um espinosista, né, a alegria é o que qualifica a vida. Isso tem algumas repercussões interessantes, né? O que qualifica a vida? A alegria. Tão pouco tempo para ser feliz, né? É preciso a alegria no sentido spinozano mesmo, assim, no sentido dos afetos, né? Os afetos lá no Spinoza, eles são divididos entre tristes e alegres. Mas reparem que o Spinoza não está falando a nossa língua, ele está falando em spinoziano, né? O que é um afeto alegre não necessariamente tem a ver com a alegria no sentido que a gente usa coloquialmente, tá bom? Um exemplo é pensar o quanto uma morte de um ente querido produz algo em nós. É o momento, talvez, o momento de maior tristeza para um familiar é a perda de alguém querido, né? Ainda assim, o momento de morte é um momento de reflexão e de produção de sentido para a vida. Isso é um afeto feliz, um afeto alegre para o Spinoza. A grande desgraça enquanto a grande potência, né? A potência ali no Spinoza, então, a alegria ali no Spinoza, então, tem a ver não com sorrir, amar, gozar a vida, mas com a ampliação da nossa capacidade de agir sobre o mundo, né?
Nesse sentido que a alegria aparece aqui na fala do Deleuze, tá? A potência, inclusive, gente, a gente pode pegar esse paralelo que eu acabei de dizer para falar o seguinte: a potência, ela não tem a ver com só agir, né? Mas também com se afetar, tá? Não no sentido de não no simples sentido de ser sensível ao mundo. Num sentido spinozano, produzir bons encontros, ou seja, encontros felizes que aumentam a minha potência de vida, necessita obrigatoriamente de uma fragilidade, né? De uma porosidade, dizia Beth, minha orientadora, uma porosidade, né? A tristeza, aí no sentido que eu digo, né, a tristeza produz corpos dóceis, é também essa construção de barreiras, né? A construção de calos, né? Calos. O calo é uma parte da pele em que a grossura se produz enquanto uma barreira para o fora, né? Eu sou baixista e o Leandro toca violão e a gente sabe que a ponta dos dedos, de tanto estar ali kkkk nas cordas, elas vão calejando. Eu, por exemplo, eu não sinto nada com a ponta dos dedos praticamente, né? O calo é essa grossura na pele, essa violência que se faz, né? É interessante pensar no avesso, né? Também no sentido a cicatriz, talvez seja o avesso do calo, né? Porque a cicatriz é um lugar, todo mundo que já se feriu sabe que a pele afina, né? Onde as coisas se tornam mais sensíveis. É nesse sentido lá que o Miyakoto vai colocar, né? Numa citação que eu reli esses dias atrás, que se eu pudesse, eu voltava ao mundo repleto de cicatrizes, né? O que eu estou colocando aqui é o seguinte: essa questão da disponibilidade para os afetos, né? A disponibilidade para os encontros, porque naquela mesma citação que eu falei do Deleuze, né? O poder requer corpos tristes, ele termina, né? Cita-se muito isso, nunca colocam essa última parte, tá, gente? Ele termina dizendo, né? Que é muito difícil ser um homem livre, porque é muito difícil fugir da peste. Qual é a peste? A tristeza, né? É muito difícil produzir encontros. É muito difícil potencializar a vida. Por quê? Porque é tudo que o poder não nos permite, né? Enquanto prática diária, enquanto micropolítica, né? A questão da sensibilidade é uma questão importante porque quem fala isso não é nem a Deleuze, ainda que Deleuze também diga, né? Eu gosto muito de citar um outro pensador aí o Bion, né? Um psicanalista inglês, que ele vai colocar que as ideias estão no mundo, né? As coisas, elas estão no mundo, é necessário pegá-las. O pensamento, ele não surge, né? Eu falo para os estagiários rindo, né? Não brota igual uma flor roxa do coração do trouxa, né? É uma questão de sensibilidade no sentido de, não capacidade de processamento, mas de potência de absorção mesmo, né? De porosidade. Produzir encontros nesse sentido, se afetar de alegria nesse sentido, é estar aberto ao mundo, né? Quando a pessoa diz o bolsonarismo funciona pela lógica dos afetos. Ele funciona pela lógica dos afetos tristes, reativos, né? Vai dizer o Nietzsche. Uns afetos que têm a ver com a violência, né? Com o enfraquecimento dos outros. Né, com a retirada de potência dos outros. Um afeto que tem a ver com o poder. Né? O Deleuze, inclusive, vai dizer o poder ele não é o contrário da potência. Na verdade, o poder é o mínimo grau de potência. A potência, ela surge, a potência, né, ela surge a partir do poder. Além do poder, para além do poder. Tô dando uma olhada aqui para ver porque pelas provocações dos amiguinhos, eu tive que sair da minha lógica, né? E eu gostaria, na verdade, de chegar na arte, porque também tem a ver com a fala do Fernando, e eu acho que essa é a questão.
Estava falando da sensibilidade enquanto possibilidade do afetar-se pelo mundo, né? A Sueli Ronick é que vai dizer que, na verdade, só se pensa a nível de obrigatoriedade. Né? O mundo nos obriga a pensar. Ela tira isso do Deleuze, obviamente, mas a questão da obrigatoriedade do pensamento é uma questão interessante, tá? Por quê? Para eu poder chegar na arte, sim, também. Mas porque ela tem a ver com a impossibilidade da gente se blindar ao mundo também, né? Existe uma porosidade que permite uma maior afetação, claro, mas não existe calo grosso o suficiente para nos incapacitar de sentir as coisas, né? E de ser obrigado a pensar, né? Realmente, o bolsonarismo trabalha pelos afetos tristes, e como se chega racionalmente a uma pessoa que trabalha pela lógica dos afetos? A questão nunca se chega racionalmente às pessoas, né? O Fernando traz a docência como ato de afeto, né? Quando ele diz que existe uma identificação, transferência contra transferência e tal. Não enquanto ato de afeto, de meu Deus, eu amo meus alunos, ainda que eu os ame, né? Abraçar, pegar no colo. Mas sim ato de afeto enquanto um ato de afetar-se, né? E afetar-se também, gente, de afetos que nos potencializam. Uma sala de aula, um encontro, uma mesa, às vezes, né? São lugares que produzem em nós uma potência para viver. Por quê? Porque nos obriga. Certas coisas que nos são ditas nesses lugares, né, se estamos abertos, nos obriga a repensar a vida. Né? Essa produção de sentido talvez seja a grande questão do pensamento enquanto ato criador, ato de demiurgia. Né? A arte também de certa forma, um ato de demiúrgico, né? No sentido platônico mesmo, né? Demiúrgico no sentido de construção de um mundo. O que eu tô querendo colocar aqui, ó, é uma coisa. Muita gente diz, né? O Foucault, né? O Foucault fala, preciso viver a vida como obra de arte. E talvez não seja bem entendido no sentido de que o Foucault, quando diz disso, ele não está dizendo sejamos todos artistas, mas ele está dizendo que a vida é uma obra de arte. Né? No sentido de que a vida, assim como a arte, ela produz, né, mundo. Né? Quando eu falo do poder, por exemplo, do capitalismo, eu estou dizendo toda uma lógica de uma série de práticas sociais que produzem um mundo específico. Qual que é esse mundo específico? Patriarcado, racismo, blá, 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 blá. Esse mundo que nós vivemos, né? Um mundo, né? A questão aí talvez seja, pegando a saída já que foi dito aí no intervalo, das rupturas, a questão aí talvez seja a criação de mundos, vários, né? Porque a construção de mundos é um grande ato de enriquecimento da realidade, né? Todo gesto de criação é a criação de um mundo. A gente pode pensar, por exemplo, a nível de obra de arte. Não vamos botar erudição onde não precisa, né? Uma série da Netflix. É um ato de arte. No sentido de que constrói um mundo em que uma pessoa vai viver. Nesse sentido, sentar na frente da Netflix é como entrar no armário de Nárnia. No sentido literal da passagem para um outro mundo, né? E esse outro mundo enquanto uma possibilidade de encontros. Independente da série, né? Vingadores. Tanto faz. A questão é o quê? A questão é a sensibilidade necessária para tirar desses encontros, para fazer com que esses esbarrões nas coisas sejam encontros que nos potencializam, né? É interessante a questão que eu coloquei do Platão, agora eu tô lembrando, porque eu disse demiurgia, né? Para o Platão, a criação de mundo não é a construção plim, assim, mágica, mas é a construção a partir de uma modelação e de uma organização do caos.
Não é uma questão de fazer brotar um mundo, mas de fazer uma organização do caos do mundo que faça sentido, né. Quando o Foucault diz: "A vida como obra de arte", ele não está dizendo: "Vamos nos tornar uma pintura", ele está dizendo: "A vida também trabalha nessa lógica da construção de mundo a partir do caos do mundo", né, um mundo a se viver, né. Eh, e é interessante enquanto demiurgia o como demiurgia tem a ver com a questão do sagrado, né, e aí eu gostaria de retomar uma questão do Spinoza, né, que o Spinoza ele tem uma questão com a divindade que é uma questão interessante. Que não é só o Spinoza, né, o Fernando Pessoa tem isso também, claro. Mas, o sagrado para o Spinoza não é o criador, Deus. O sagrado para o Spinoza é a obra, o mundo que Deus criou, né. Spinoza era religioso, né. Nesse sentido, para o Spinoza, não há nada mais espiritual, sagrado ou poderoso para uma existência, poderíamos dizer mais potente para uma existência, do que a construção de sentido para a obra, o mundo, né? E é um tipo de coisa que se faz a partir da produção da própria vida, né? Produção de sentido para a própria vida enquanto um grande ato de espiritualidade, né? Eu queria só, para encerrar, dizer duas coisinhas assim. Primeiro, a quarentena e o toque de recolher se tornam, nesse momento, segundo essa perspectiva, um recolhimento da alegria. Porque ainda se trabalha lá fora. O que não se faz mais lá fora é viver. Né? Talvez uma linha de brecha seja exatamente uma linha de ruptura, né? uma linha de fuga, seja exatamente fazer como Manuel de Barros e poder dizer, olha, meu quintal é maior que o mundo. Né? É possível viver aqui. Né? E outra coisa é a gente pensar o quanto essa questão da arte e da cultura são exatamente os gestos, os atos que produzem o mundo e, quando o fazem, qualificam uma vida para além de uma vida nua. Né? Acho que dá para o pessoal perguntar.